Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciando mais uma aula de português para finalizarmos a correção da nossa prova. Na última aula, nós já corrigimos todas as questões. Agora, nós vamos corrigir a proposta textual, né? Isso também faremos a correção. Eu vou usar como exemplo aqui algumas das provas, tá, de vocês. Claro que eu não vou citar os nomes, mas eu vou utilizá-los aqui, pois como eu já tinha falado para vocês, o problema da maioria de vocês, né, de alguns, foi de fugir do tema, tá bom? Então, alguns de vocês fugiram do tema, que era daqui da proposta textual, né? E essa fuga, essa desviada de tema, certamente acarretou em uma diminuição da nota de vocês, da proposta textual. Fora isso, foram bons argumentos que vocês utilizaram, só que, gente, não adianta vocês terem bons argumentos se vocês fogem do tema, do tópico, tá bom? Eu vou mostrar para vocês de que forma vocês fizeram isso e como isso pode ajudar vocês futuramente nos vestibulares que vocês forem fazer, tá? Porque não apenas aqui, mas em todos os vestibulares, né, as notas, os cortes, são justamente devido a essa questão da fuga do tema. Tá? Isso é muito comum, tá bom? Não fiquem, não se sintam surpresos por causa disso, tá? Porque não acontece apenas com vocês, acontece com todo mundo, tá? Essa fuga do tempo, tá bom? Então a gente vai ver como é que a gente pode mudar essa realidade, como é que a gente pode focar no tema, como é que a gente consegue manter ali seguindo naquela linha reta, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Primeiramente vou colocar o cabeçalho aqui. Senão eu falo e esqueço esse cabeçalho, né? Pronto, vamos lá então. Português, correção, prova, último bimestre. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa proposta textual. Bem, nossa proposta textual foi a seguinte: considerando o período anômalo sobre o qual nós... Considerando o período anômalo sobre o qual nós estamos passando, disserte sobre meios acessíveis e práticos para continuidade do ensino em meio à pandemia. Mínimo 10 linhas. Então, você vai dissertar, ou seja, argumentar, propor, sugerir, tá? Meios acessíveis e práticos para a continuidade do ensino em meio à pandemia. Ou seja, você vai propor uma alternativa de ensino em meio à pandemia, tá? Se são meios acessíveis, então tem que ser para que todas as pessoas consigam ter acesso, né? Meios é a mesma coisa que formas, alternativas, então é a mesma coisa que disserte sobre alternativas acessíveis e práticas para a continuidade do ensino em meio à pandemia. Basicamente, vocês vão propor uma nova modalidade de ensino em meio à pandemia. A proposta de vocês era essa. Vocês só deveriam ter proposto uma nova modalidade de ensino que fosse acessível a todos, tá? Porque alguns de vocês utilizaram EAD como exemplo, mas EAD nem sempre é acessível a todos. Há pessoas, por exemplo, que não têm acesso a computador e a internet, ou celular, alguma coisa do tipo. Isso, claro, que prejudica o desempenho do mesmo, né? Se ele não tem acesso, como é que ele vai participar das aulas? Então, tem que ser meios acessíveis. E práticos. Quando a gente diz práticos, de forma que você consiga colocar em prática aquilo que você aprendeu, tá? Não pode ser apenas na teoria. Não pode ficar apenas no fala, mas tem que ter a parte prática, a parte, como é que eu posso dizer? A parte de atuação, tá bom? Para a continuidade do ensino em meio à pandemia,
tá? Ou seja, meio ali a pandemia. Então, você vai ter que considerar todos esses aspectos, tá bom? Todos esses aspectos você vai ter que considerar. Então, vamos lá. Como é que vocês poderiam iniciar essa proposta textual? Vocês poderiam iniciar, pessoal, citando uma forma atual de ensino, apresentando os pontos negativos dela e, baseado nisso, vocês poderiam propor um outro meio. Por exemplo, considerando este período pandêmico, as escolas decidiram adotar a modalidade EAD, ensino à distância. No entanto, nem todos os alunos têm acesso à internet, o que prejudica Mediante isso, propomos, pronto. Então, pessoal, mediante isso, propomos. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês explorarem algo que já tem, encontrarem um problema ali e, a partir daquele problema, vocês iniciarem outra proposta, tá bom? É justamente isso que a gente quer ver de vocês, que além da ideia, vocês saibam articular a ideia de vocês. Às vezes, há pessoas que têm boas ideias, tá? Que seriam ótimas ideias, se realmente fossem colocadas em práticas, mas não sabem como expressar aquela ideia. E também não sabem como credibilizar aquela ideia. Ou seja, como fazer para que as pessoas acreditem que aquela ideia é boa. Porque apenas falar, às vezes, não é suficiente. Ou então apenas propor. Você tem que utilizar bons argumentos. Você tem que ser retórico. Tá bom? Você tem que ter uma boa oratória. Lembra que a gente estudou sobre a retórica e a argumentação? Você tem que ter bons argumentos, tem que ter uma boa retórica para que você consiga convencer a pessoa. Tá bom? E qual a melhor forma de você convencer sobre alguma coisa? Você mostrar o ponto negativo daquela coisa. Então, aqui vocês iniciaram falando um pouco sobre o período que iniciou, né, a necessidade de adotar o EAD, mas também, ao mesmo tempo, vocês criticaram, dizendo que há também um aspecto ruim quanto a isso e que precisa ser mudado. É aí que vocês vão trabalhar nesse aspecto ruim. Qual é o problema do EAD? O problema do EAD é que nem todos têm acesso à internet. Não quais seriam os meios para a gente conseguir chegar a isso daí, a gente conseguir propor essa solução aí, meios práticos e acessíveis. Como é que a gente poderia fazer isso aí? Vejam, pessoal, se o problema do EAD é as pessoas não terem total acesso à internet ou talvez a computadores e celulares, qual seria a melhor proposta? Eu lembro agora que Eduardo Campos, na época ele estava, né, representando os prefeitos de Recife, ou foi de Olinda, não lembro, ou foi deputado, não lembro muito bem, não acompanho muito não, mas ele teve uma ideia, que foi muito boa, de investir naqueles mini tablets para alunos utilizarem em sala de aula e também em casa, e foi uma ideia muito boa, porque ao contrário do que as pessoas pensavam, usar recursos tecnológicos em sala de aula não é ruim, é muito bom, sabendo ser utilizado, é muito bom. Então, o problema não estava na tecnologia, o problema estava nas pessoas que não sabiam utilizar a tecnologia, entendeu? Então, o problema somos nós é que precisamos nos adaptar, nós é que precisamos aprender, nos controlar, nos limitar, nós é que precisamos ter o controle tecnológico, entendeu? O problema não é a tecnologia existir ou estar evoluindo, somos nós que nós conseguimos. Mas, voltando para o que nós estamos falando aqui, a ideia dele foi muito boa, porque ele propôs uma solução para pessoas que não tinham acesso à internet em casa, que não tinham computador e não tinham como participar 100% da escola hoje. Porque uma pessoa que hoje não tem acesso à internet, certamente ela vai ter um desempenho bem melhor do que a pessoa que tem. Porque a internet hoje é qualquer fonte de informação, né? É uma fonte de informação mais rica do que qualquer biblioteca no mundo. Essa é a realidade. A internet hoje ela substitui qualquer biblioteca. Não que você vai deixar de ir a uma biblioteca, claro que não. Mas a internet é muito mais prática, muito mais acessível. Tá? Então a gente não pode ter esse tabu com a internet. Tá?
nós precisamos aprender a utilizá-la, tá bom? Então, esse tradicionalismo, ele não faz bem para a gente. Tá? A biblioteca e a internet ambas são de extrema importância para a sociedade. Né? A internet, com certeza, mais ainda, porque é uma fonte de informação, é o que ajuda a gente, hoje, nos nossos dias atuais, a sobreviver. Na pandemia mesmo, a biblioteca não poderia ter feito nada pela gente. Mas a internet, sim, nós conseguimos nos comunicar. Então, o problema não está na tecnologia, somos nós. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, mediante isso, você poderia propor o quê? Você poderia propor, talvez, que o governo utilizasse como uma parte da verba na distribuição de equipamentos eletrônicos aos estudantes. Tá? Então, mediante isso, propomos que o governo federal utilize de sua verba pública destinada à entrega de materiais tecnológicos para alunos sem acesso à internet. Então, você acabou de propor uma sugestão. Isso ajudaria na educação dos mesmos. Não, já utilizei dos mesmos de novo, já ficar repetitivo. Isso ajudaria na educação EAD e também motivaria-los a ficarem em casa. Pronto. Você acabou de propor uma sugestão para a educação. Além disso, você também contribuiu para as pessoas ficarem em casa. Então, qual foi a sua forma acessível e prática para a continuidade do ensino? A sua solução foi do governo liberar uma parte da verba para a distribuição de equipamentos eletrônicos para ajudar na educação dos mesmos, na educação EAD, tá bom? Então, isso foi um meio acessível que você encontrou. Qual poderia ter sido outro meio acessível para a continuidade da educação? Você poderia propor uma outra modalidade, mas aí, claro, né, eu não poderia esperar isso de vocês, obviamente, né? Vocês não são professores, vocês não vão saber criar uma modalidade nova, né? Obviamente que não. Né? Então, na verdade, não tinha muito o que falar sobre isso. Eu queria mais que vocês articulassem os argumentos de vocês, tá bom? O que é que poderia ser uma nova modalidade? Não sei, uma modalidade híbrida, que é a que a gente está fazendo agora, né? Aulas presenciais e aulas gravadas, tá bom? Mas a única modalidade realmente eficaz e apropriada para o momento é a educação à distância, que é o que nós estamos tendo agora, tá bom? Fora isso, eu não esperava que vocês fossem colocar, claro, nenhuma outra modalidade, né? Das que já existem, obviamente, tá bom? Então, isso aqui seria, claro, um bom motivo, seria uma boa articulação do seu argumento. Você iria propor uma sugestão, criticando uma que já existe, indicando o ponto que precisa ser melhorado e utilizando esse ponto para articular a sua argumentação, tá bom? Agora eu vou usar como base algumas das provas de vocês. Estou com algumas provas aqui, eu não vou mencionar o nome, claro, né? Eu vou utilizar apenas o que vocês utilizaram aqui, né, para exemplificar. Eu tenho uma prova aqui agora, deixa eu ver aqui. Pronto. Nessa prova, o aluno colocou, né? Nesse período, todos os países, eu acho que diz todo o país, implementou o EAD, que é a forma mais segura no momento, mas, infelizmente, nem todas as crianças têm acesso à internet para ver suas aulas. Grande parte dos jovens estão preocupados, mas para tentar entender melhor o assunto, como livros, jornais ou aplicativos de estudo. Grande parte do país também voltou a ter aulas presenciais com todos os cuidados possíveis. Isso favorece parte da população, principalmente as mais pobres. Nesse caso aqui, ela falou, né, dos aplicativos que são utilizados, né, jornais. Então, a Pera, ela deu uma outra forma
de continuar o ensino em meio à pandemia. Ela citou aqui, apesar dos erros ortográficos, né, que foram muitos aqui, mas ela falou aqui, né, sobre essa proposta dos alunos utilizarem livros, jornais e aplicativos de estudo, que é o que grande parte do país está fazendo. Então, foi uma boa proposta, tá? Vamos ver outra aqui agora. Esse daqui fugiu completamente do tema. O título foi Volta às aulas na pandemia. Ao chegar na escola, devemos aferir a pressão e passar álcool em máscaras, com máscaras no rosto. Estamos protegidos do vírus. Ao chegar na sala, sem contatos físicos em suas colegas de sala. Manter distanciamento de cadeiras ou de qualquer outra coisa que possa ter contato. Ter aulas apenas 3 vezes na semana e aulas online todos os dias. Lavar a mão em um dia. Garrafa. Veja, aqui ela fugiu do tema, porque eu queria que ela propusesse um meio alternativo, né, do que a gente já está tendo. Então, ela fugiu do tema. Ela basicamente deu as instruções de volta às aulas. Ela não propôs algo, ela deu as instruções que nós já estamos tendo, que é de lavar as mãos, né, aferir a pressão, etc. Então, fugiu do tema. Ela não apresentou uma proposta alternativa para a continuidade do ensino em meio à pandemia. Portanto, fuga do tema. Tá bom? Vamos ver outro aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Esse daqui também Vamos lá. Para continuar com o ensino, o meio virtual é o mais seguro. Porém, nem todas as pessoas têm acesso à internet, como pessoas de baixa renda, por exemplo. Então, para essas pessoas, a melhor opção seria voltar com as aulas presenciais. Mesmo o meio virtual sendo mais seguro, se aprende mais nas aulas presenciais. Para mantermos a segurança, devemos ficar separados. Bom, essa aqui já conseguiu permanecer no tema e apresentou bons argumentos. Ela falou que o meio a alternativa mais eficaz no momento é a alternativa à distância. E mencionou o porquê, né? E também deu uma solução para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que seria, no caso, voltar às aulas presenciais, tomando todos os cuidados necessários. Então, ela permaneceu no tema, argumentou bem, consequentemente obteve uma boa nota, né? Claro que eu não estou lendo tudo, né? Estou lendo apenas uma parte para a gente não tomar muito tempo, né? Em geral, né? Estou fazendo uma revisão aqui em geral, beleza? Para a gente não tomar muito tempo aqui da aula. Pronto. Outro aqui também que fugiu do tema. O Covid-19 proporcionou uma pandemia enorme que resultou na parada das aulas físicas. Começou o ensino à distância, que se resume às aulas online, etc. Isso prejudicou muitos alunos que não têm aparelhos telefônicos, não têm acesso à internet. Depois de meses de pandemia, que foi quando estava mais suave, eu acho, as aulas físicas voltaram mas com obrigação o uso de máscara e álcool em gel. Alguns alunos ficaram felizes com a notícia. Esse daqui fugiu completamente do tema. Por quê? Ele deveria normalmente ter abordado uma proposta. Ele basicamente fez um relato aqui do que a Covid trouxe, as consequências e como funcionou a metodologia da escola. Ele basicamente fez um relato sobre tudo o que aconteceu. Então, ele também fugiu do tema. Ele não apresentou o que estava sendo solicitado. Certo, meus queridos? Vamos agora para o próximo. Evelyn Barbosa das... Opa, não era para dizer o nome, perdão. Mas Evelyn foi boa. Esqueci, né? Eu cheguei aqui e li, perdão, Evelyn, ter explanado aqui a sua prova, tá? Mas Evelyn tirou nota boa, conseguiu articular bem. Só deveria ter mencionado algumas outras alternativas para o ensino em meio à pandemia. Mas articulou bem, teve uma nota boa, né? Alguns erros de gramática aqui, de ortografia, mas articulou bem os argumentos, pelo que eu pude ver aqui. Mas poderia ter proposto mais sugestões. Mas foi boa. Ok. Prometo não repetir mais os nomes, tá? Opa, quase que eu falo de novo, viu? Começa com esse daqui. Vamos lá. Esse daqui foi bom também, mas o mesmo problema do anterior.
A argumentação foi boa, mas deveria mencionar algumas outras alternativas. Diz o seguinte: na minha opinião, acho que seria melhor continuar o ensino por meio da internet, gravando os vídeos e colocando no YouTube. Assim, o aluno vai poder ver quantas vezes quiser a aula e, por meio de um aplicativo, falar com o professor para tirar suas dúvidas sobre o assunto. Sendo assim, muito menos risco de pegar a doença, apesar da escola assegurando que não haverá tumulto. Uma hora ou outra os alunos irão se juntar, tanto no recreio quanto na saída, e pode acabar contraindo doença e passando-a para a família. Enfim, boa argumentação, né? Ela explicou o motivo dela achar que seria melhor continuar as aulas na distância, mas não mencionou uma outra proposta, né? Mas foi boa. Argumentou bem, criticou o modelo atual, né? Deu razões justificativas para isso, mas não propôs nenhuma outra proposta. Então, a nota teve, claro, né, uma redução, mas foi boa. Vamos agora para uma outra análise aqui. Esse aqui fugiu um pouco do tema também. Na atual situação que estamos vivendo, é necessário o máximo de cuidado. As escolas devem seguir os protocolos dados pelo governo e passá-los para os alunos. As principais medidas práticas são usar máscara, lavar a mão, usar o álcool em gel e, principalmente, manter o distanciamento das cadeiras na sala de aula, evitando um contato direto. É importante que os alunos também colaborem com os professores e funcionários da escola seguindo os protocolos de maneira certa. É um momento que todos devem se ajudar. Também fugiu do tema, porque não abordou nenhuma outra proposta para o ensino em meio à pandemia, né? Não propôs, então, não deu nenhuma proposta, então também fugiu do tema. Apenas fez um relato, né, e descreveu como devem ser os cuidados tomados. Eu só vou citar o nome de quem tirou 10. Quem tirar 10, eu cito o nome aqui. Vamos lá. Esse daqui não tirou 10, então não vou citar o nome, mas fugiu do tema também, tá? No início foi muito chato, mas começou a ficar legal, porque os professores começaram a interagir mais com os alunos. Eu aprendi coisas novas, as matérias me ajudaram nos meus projetos, que eu não gostava e foi uma coisa muito legal. Eu comecei a estudar fora da hora de estudos. Eu gostei, deu tempo para tudo. Eu só não sei o que eu quero fazer futuramente. Esse aqui fugiu completamente do tema, porque devia propor um método alternativo, mas ela basicamente aqui descreveu a experiência dela durante esse ano pandêmico. Então, esse aqui completamente fugiu do tema, né? Não abordou nada que deveria ter sido abordado. Foi uma fuga do tema, portanto, a redução da nota, né? Vamos lá ver outro aqui agora. Esse aqui também fugiu do tema. Nesse tempo em que estamos vivendo, precisamos ter cuidado com nossas atitudes, mas mesmo assim o ensino da educação não deve parar. Às vezes é preciso se esforçar um pouco mais, como gravar vídeo, mandar lições pelos aplicativos ou ter aulas ao vivo. Muitos professores começaram a enviar uma maneira diferente para que todos fossem assistir, pudessem ter acesso a esse ensino. Mesmo sendo difícil, todos eles se esforçaram, tanto os alunos quanto os professores. Ela fugiu do tema, ela disse, né, que é um método bom, no caso, atualmente, esse de ensino à distância, mencionou algumas outras alternativas, né, algumas outras opções de se esforçar, de gravar vídeo, mandar lições pelo aplicativo, etc., né? Mas não propôs nenhum outro método. Então, tecnicamente também, não é que fugiu do tema, né? Mas não propôs nada, então não teve uma nota tão boa, né? Vamos agora para o próximo. Esse aqui fugiu também do tema. A continuidade de ensino na escola é um assunto muito importante a ser discutido, porém, um tanto complicado para que a continuação escolar em meio à pandemia dure. É preciso pegar todas as normas básicas de higiene que todos nós já conhecemos, como lavar sempre as mãos, usar máscara. Em um ambiente escolar, as pessoas respeitariam isso na frente dos educadores? Claro que sim. Essas pessoas se juntam sem máscara e sem nenhuma medida de proteção, fazendo assim alguém que não tem nada ficar com aquilo, contrair o vírus. Basicamente ele fez criticar o ensino atual e não propôs nada de novo, então fugiu também do tempo. Esse aqui argumentou bem,
porém não deu muitos argumentos, né? No momento em que se fala sobre meios acessíveis e práticos para a continuidade do ensino em meio à pandemia, muitas escolas, isso aqui já estou vendo que está enchendo linguiça aqui. Aqui encheu linguiça para poder tomar mais linha. Muitas escolas adotaram a forma de ensino à distância, porém nem todas as pessoas têm acesso. Muitas pessoas no Brasil não têm internet ou algum celular à disposição para estudar. Com isso, algumas escolas estavam entregando atividades imprimidas para alguns alunos de suas respectivas escolas. Outras escolas adotaram um modo de aulas presenciais. Ou seja, ele só fez mencionar, argumentou bem, criticou bem, uma crítica válida, né? Essa crítica aqui, eu gostei muito da crítica dele, falou sobre a questão do acesso, porém não propôs nada de novo. Então, a nota foi boa, mas poderia ter sido melhor, né? Se tivesse argumentado e proposto algo diferente. Quase que eu falo de novo agora. Esse aqui também, aparentemente, falou um pouco bem, mas não propôs um método efetivo, né? Primeiramente, tem um método de distância dos alunos, usar máscara e álcool em gel, estudar em casa pode ser bem melhor que a escola, pelo fato de ter, não entendi essa parte, na cola a escola tem que tomar medidas protetivas aos alunos e fazer o que é correto na pandemia. Os alunos não podem estar se abraçando, nem apertando. Basicamente, isso aqui só falou sobre as instruções que nós já sabemos, que é dos cuidados, né? Mas também não mencionou nenhuma outra proposta, né? Apenas criticou e apoiou a proposta atual. Então, não teve argumentação, mas foi bom. Larissa Assis, tirou 10. Parabéns, Larissa. Proposta de Larissa. O ano 2020 e as dificuldades que presenciamos ao longo do ano prejudicaram muitas pessoas, sejam trabalhadores ou desempregados. Em relação às escolas e ao modo de aprendizado, também mudou vários aspectos. O que antes era estudado na escola passou a se estudar em casa e isso dificultou na concentração de estudantes e desempenho. Para melhorar a continuidade do ensino, se faz necessária a instalação de medidas de proteção e também que todos evitem sair desnecessariamente e desprotegidos. A parte principal aqui dela foi essa aqui, ó. Se faz necessário a instalação de medidas de proteção, tá? Ela mencionou algo, a gente já sabe, né, que tem que ter essas medidas. Claro, poderia ter especificado mais, né? Exatamente que medidas foram essas, Larissa, né? Só ficou faltando isso aqui. Mas como você estruturou bem o seu texto, você conseguiu 10. Você teve uma introdução nessas 10 linhas, né? Você conseguiu ter a introdução, conseguiu desenvolver e conseguiu concluir. Então, a sua estrutura, na verdade, ela valeu mais que o seu argumento, porque o seu argumento ele ficou um pouco vago. Você poderia ter explicado quais foram essas medidas protetivas, né? Quais tipos de medidas a gente poderia ter tomado e como isso iria contribuir para o ensino. Mas, claro que eu não posso esperar muito de 10 linhas, né? Eu só coloquei 10 linhas, então, claro que vocês não tiveram muita oportunidade de explorar mais a escrita, né? Mas, de qualquer forma, parabéns, você tirou 10, tá? Eu só vou dizer o nome de quem tirou 10, tá, gente? Para parabenizar. Esse aqui também poderia ter abordado outras alternativas, né? Deveriam pôr em práticas os termos de distanciamento, alguns evitar aglomerações durante os intervalos, ter mais vigilância e restrição. Funcionários e os alunos deverão seguir as diretrizes do uso do álcool em gel e higiene pessoal. As escolas devem pôr à disposição do álcool em gel pelas escolas, as cadeiras nas salas, enfim. Só falou o que já está falando, né? Falou bem, falou todas as medidas, mas coisas que a gente já sabe e não mencionou nada de novo. Então, não propôs nada, né? Vamos ver isso aqui agora. Esse aqui também fugiu do tema. Como voltar ao normal pós-pandemia? A pandemia do coronavírus paralisou todo mundo com os lockdowns, quarentenas e métodos de segurança. A pergunta é, como as coisas vão voltar ao normal? Não tem nada a ver, fugiu completamente do tema. Porque aqui está falando, aqui eu não perguntei como é que eu não quis saber como é que as coisas vão voltar ao normal. Eu quis saber meios acessíveis para a continuidade do ensino. Tá? Aqui ela está falando aqui o que depois ele vai aprender. Como é que depois vai funcionar? Eu não perguntei como é que vai funcionar. Eu quero saber como vai ser agora, no meio da pandemia, para a continuidade do ensino. Tá? Então, fugiu completamente do tema também. E a última aqui... as aulas presenciais precisam voltar, não é todo mundo que assiste às aulas online, mas claro que todos têm que usar máscara e as escolas precisam tomar os devidos cuidados. Higienização das mãos tem que ser constante, ou a escola poderia fazer aulas ao vivo todos os dias no horário normal das aulas, assim ficaria mais fácil, não perderíamos o horário. Também só mencionou que a gente já está fazendo, não propôs nada de novo, né? Então,
argumentou bem, mas não propôs nada de novo. Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um pouco rápido, né? A gente não teria tempo de ler tudo detalhadamente, tá bom? Claro que não. Mas eu acho que já foi o suficiente para vocês terem mais ou menos uma ideia dessa questão da interpretação textual, tá bom? Que é o problema que vocês estão tendo aí. Vocês não estão conseguindo focar no tema, tá? O tema foi esse aqui, a proposta foi essa. Então, vocês tinham que focar nisso daqui. Esqueça qualquer coisa. Foque nisso daí, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo no Class App, tá bom? Se vocês tiverem com algum questionamento sobre a nota também, podem falar comigo que a gente vai fazer essa discussão, tá bom? Nas aulas ao vivo, se a gente tiver alguma ao vivo ainda, né, antes do ano letivo acabar, a gente faz uma discussão sobre isso. Tá bom, pessoal? Gente, fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã será a nossa última aula, tá bom? Presencial, à distância. Finalizamos literalmente o ano letivo. Então, amanhã, nossa última aula. Tá, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, tá bom? Aproveitem novamente, parabéns para todos vocês aí, tá bom? Isso aqui, gente, prova, isso aqui não define conhecimento de ninguém, tá? Isso aqui não define, isso aqui é apenas uma forma avaliativa. O que importa é o que vocês aprenderam e conseguiram absorver durante esse ano letivo, tá bom? Então, na próxima aula, amanhã, nos vemos para finalizarmos a nossa última aula, nossa despedida. Tá bom, pessoal? Possivelmente faremos um resumo, queria que fosse ao vivo, né? Mas possivelmente faremos um resumo e darei mais algumas dicas para vocês, tá bom? Pessoal, fiquem na paz, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês amanhã na nossa última aula. Já estou com saudade, tá bom? Fiquem bem e até amanhã. Tchau.